Agora, não te pergunta, cabo-verdianos, o que é melhor? É melhor não fazer dívida pública, que não tem X tempo para não começar a pagar, não pode trabalhar para não desenvolver nossa economia, planificada, mas não tem que dívida para não pagar, ou aumenta imposto? Qual que é melhor? O governo tem que ser claro. O governo quer sobrecarrega cabo-verdianos com mais imposto. O governo quer aumenta IVA de 15% para 17%. O governo quer aumenta gasóleo em 10%. Depois do aumento em 37% o custo de energia na Cabo Verde. Se o governo quer isso, a resposta é claro, gente. Então não junta, não arranja uma solução. É claro que hoje não tem que quase endivida para não pagar dívida. Que ali é uma situação dramática e é uma situação que é de nossa responsabilidade. Senhores deputados e senhoras deputadas, a dívida em toda parte do mundo é um imposto futuro. A dívida pública é um imposto futuro. Quando se vai para a dívida, não se esconde o problema. Passamos o problema para o tempo. Portanto, há uma parte do custo que tem de ser assumido hoje. A instituição do FMI está a falar, mas nos últimos 4 anos, é hora que fazer o balanço de tudo dívida na Cabo Verde, mas atinge uma média de últimos 4 anos de 204% do PIB. Uma coisa é o orçamento que nós gostaríamos de apresentar ao país e outra coisa é o orçamento que temos de apresentar ao país. O senhor está ou não disponível para remodelar o seu gordo governo e reduzir as despesas do Estado em centenas de milhares de contos? Esse governo pisado é um governo que, no contexto de crise, no contexto de pandemia, demonstra claramente uma incoerência discursiva do senhor vice-primeiro-ministro. Mas eu não tenho dúvidas que, máximo dentro de um ano, não haverá outra hipótese senão reduzir o número de membros do governo. E já dissemos mais, já lhe dissemos também que estamos disponíveis para iniciar um processo de reflexão para ver se é necessário fazer a alteração da lei de base, uma lei que ainda nem tem 3 anos de vigência. Quem tem maioria é MPD. Quem tem responsabilidade de apresentar orçamento é MPD. Esta é a maioria, nós é minoria. No que te propôs, para não constituir um grupo parlamentar, um grupo paritário desde agora, para não trabalhar na redação para a solução de aumento de teto da dívida em concomitância com o não agravamento fiscal. Cá tem comissão paritária em sede do Orçamento do Estado. Nunca houve, é que eu gosto que nós estamos inventando. Após a análise do Orçamento do Estado para o ano econômico de 2022, a Comissão Especializada de Finanças e Orçamento constatou que, número 1, a violação do disposto número 3 do artigo 56 da Lei de Bases do Orçamento do Estado, Lei número 55/9 Romano/2019, de 1 de julho, tendo em conta que o mesmo deu entrada na Assembleia Nacional no dia 5 de outubro de 2022, fora do prazo estipulado na lei, que determina que o Governo deve entregar na Assembleia Nacional a proposta de lei do orçamento para o ano econômico seguinte até dia 1 de outubro. Número 2. O limite de endividamento proposto neste orçamento viola o preceituado no artigo 14 da Lei de Bases do Orçamento do Estado sobre os limites de endividamento da administração pública, nomeadamente número 1, que estipula que o déficit do Orçamento do Estado financiado com recursos internos não pode exceder 3% do produto interno bruto a preços de mercado, e o número 3, que estipula que a dívida pública global a longo prazo não pode exceder 80% do PIB a preços de mercado. 3. A violação de um dos princípios de sustentabilidade das finanças públicas, nomeadamente o número 3, que diz que o saldo corrente global anual deve ser nulo ou positivo. A Comissão Especializada de Finanças e Orçamento constatou igualmente que, relativamente aos pontos número 2 e 3 acima referidos, deu entrada na Assembleia Nacional uma iniciativa legislativa do Governo no sentido de se rever a Lei de Bases do Orçamento do Estado, número 55/9 Romano/2019, relativamente ao número 3 do artigo 9º,
da referida lei e editar o artigo 14A no sentido de flexibilizar os limites orçamentais impostos no número 1 do artigo 14 da mesma lei em caso de recessão económica, catástrofe natural e sanitária, bem como de emergência pública. Uma medida de incidência temporária que vários países têm estado a adotar em consequência da crise da pandemia da Covid-19, estou a falar do aumento do limite da dívida interna, foi 3 vezes chumbada pelo PCV neste Parlamento. Não deixa, portanto, não deixa outra alternativa, senão recorrer ao agravamento de impostos para financiar desequilíbrios provocados pela contração económica e por despesas excepcionais de proteção sanitária, empresarial e social. Ainda estamos a ver se conseguimos fechar a iniciativa de alívio da dívida externa e, se vier em tempo, poderemos encontrar outras soluções para o agravamento fiscal. Mas o que fica aqui registado é que, ao contrário do que acontece e tem estado a acontecer em países como os Estados Unidos da América, vários países da União Europeia, que perante situações excepcionais adotam medidas excepcionais de proteção do emprego, das empresas, das famílias, e levando o nível de limite da dívida, aqui em Cabo Verde isto não acontece, porque há um partido que não quer que isso aconteça. É preciso que fique registrado para a história. Nós não temos que tomar algum cuidado também com o endividamento público, por causa da credibilidade do próprio país. Não é? Significa que fazer teu dívida não pode, a nível internacional, perde credibilidade e tem problemas depois económicos, porque pode entrar ali a FMI, Banco Mundial, etc., e levar a fazer algum ajustamento estrutural. Propriamente, a instituição do FMI está a falar, mas nos últimos 4 anos, a hora que fazer o balanço de tudo dívida na Cabo Verde, mas atinge uma média de últimos 4 anos de 204% do PIB. O que é que isso traduz? Traduz que, em relação ao ano 2021, o estoque representa 362 milhões de contos. Quando não está projetado no orçamento de 2022, isso traduz em 387,3 milhões de contos. Isso, na lógica daquilo que o senhor deputado Orlando Dias está a falar, ali não pode se apoiar país em grandes riscos fiscais. E no DB lembra cabo-verdianos que foi justamente por causa de excessivo endividamento interno na final da década de 90 que leva o país a uma situação de resgate e a criação de trust fund que ainda não se está lidando com. Justamente porque endividamento interno ele é penalizador para a economia, é penalizador para famílias e para empresas cabo-verdianas. Por isso que, para nós, essa lei de base deve ser mantida cima está. E se reforma, se alteração deve ser feito no quadro de uma reflexão profundo. E para esse momento, licenciado, não te considera, mas o mais importante é procurar soluções para 2022, para o quadro de orçamento que nos está aprova. E nunca entende que o governo aproveita a circunstância ali para bem promover uma alteração substancial nessa lei de base ali, logo no início de uma nova legislatura, não é verdade? Permite uma alteração que quer suspende, sim, a senhora ministra Safla, uma alteração que está permitir bem aumenta limite de déficit para 26% e bem permite que financia esse déficit com recurso de endividamento interno que poderia ter 5%. E não deve falar que só nos últimos 5 anos o governo endivida o país a nível interno em valores mais de 80 milhões de contos. Cabo-verdianos também já entendem, mas já não faz, mas já não foi MPD, mas não está disponível para não negociar uma solução viável no quadro de lei de meios, no quadro de orçamento para 2022, para não dar resposta à preocupação que cabo-verdianos têm. Mas a MPD que ele quer crer não. A MPD crê para ter a lei no começo de mandato que pode continuar a escalada de endividamento que já está nele e, portanto,
é, no fundo, não se tadia problemas para frente, horas que não continua, portanto, tem dívida sistematicamente, uma vez que dívida pública de Cabo Verde e essa também chega a 200% de PIB. Então, não se dá aqui uma flexibilidade ilimitada, o governo pode fazer aquilo que bem entender. Não, não é isso que se quer. O que nós estamos a propor aqui é encontrar um cenário que possa permitir que a lei de base funcione num ciclo negativo, altamente impactado por situações de choque, sejam eles externos ou internos. É isso que se quer em relação a esta proposta. E isso vai permitir com que o orçamento possa ser gerido com maior flexibilidade, dentro dos limites previstos nessa proposta. Se a situação for mais gravosa, o Governo sempre poderá voltar ao Parlamento para pedir autorizações excepcionais. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, o princípio estabelecido na lei de limitar o financiamento do déficit com recursos internos ao valor máximo de 3% do PIB não está lá por acaso. Nem é por acaso também que este princípio está estabelecido numa lei de bases, o que implica que, para sua alteração, é necessário um entendimento alargado entre as forças políticas com assento parlamentar, porque exige uma maioria reforçada para sua alteração. Essas regras orçamentais também temos que lembrar que não foram simplesmente uma iniciativa interna, foram também uma exigência dos nossos parceiros que nos dão ajuda orçamental. O financiamento com recurso a endividamento interno acarreta riscos grandes para a nossa economia. É um financiamento com taxas de juros muito mais caros, limita o setor privado ao acesso ao financiamento interno e dá aos governos um poder discricionário muito grande, porque sabemos que é um tipo de financiamento que não obriga o governo a apresentar projetos específicos, ao contrário ao financiamento externo, onde o governo tem que dizer especificamente para que efeito é que precisa do financiamento. O Sr. Ministro das Finanças disse, na sua intervenção inicial, de que precisamos de credibilidade da nossa macroeconomia e de previsibilidade das nossas finanças públicas. Ora, o que dá previsibilidade às finanças públicas é precisamente as regras orçamentais. E nós não podemos mudar as regras orçamentais simplesmente por motivos conjunturais. Todos nós sabemos que a situação é difícil. Todos nós sabemos que o Estado de Cabo Verde precisa de receitas extraordinárias para fazer face à crise. Nós já dissemos, o PICV já lhe disse, que está disponível para viabilizar, se necessário, via acesso a receitas extraordinárias através da lei de meios. Mesmo com recurso a endividamento interno. O PSV já lhe disse isso. E já dissemos mais. Já lhe dissemos também que estamos disponíveis para iniciar um processo de reflexão para ver se é necessário fazer a alteração da lei de base, uma lei que ainda nem tem 3 anos de vigência. O senhor não pode falar em bloqueio, senhor Vice-Primeiro-Ministro. Quando já pomos em cima da mesa essa disponibilidade de lhe dar os recursos necessários para financiar o seu orçamento, o senhor não pode falar em bloqueio. Portanto, o que é que o governo deveria fazer? É retirar essa lei. Vamos discutir os recursos que precisa no orçamento e na lei de meios e, com calma, com serenidade, com responsabilidade, iniciar um processo para uma eventual revisão da lei de bases. Muito obrigado. Temos aqui, Sr. Primeiro-Ministro, alguma dificuldade relativamente a possibilidades, pronto, isso será discutido no Orçamento Geral do Estado, do aumento do IVA. E, como nós já tínhamos dito anteriormente, seria a linha vermelha que nós não gostaríamos de pisar. Daí que gostaríamos de ouvir da sua parte, realmente, se nós iremos mesmo para este caminho. Pronto, porque dependendo dessa situação,
iremos ter alguma dificuldade em ajudar nesta situação. Porque se, por um lado, a UCID está plenamente de acordo que é preciso dar-lhe a si e ao Governo os instrumentos para fazer uma boa gestão do Orçamento de Estado, mas, por outro lado, nós temos receio que, dando esse instrumento, possamos vir a trazer também para cima a questão do IVA, que, aumentando, irá criar uma grande dificuldade aos cidadãos. De maneira que nós estamos disponíveis, mas dê-nos a tranquilidade de que vai conseguir a moratória, que vai fazer de tudo o que estiver ao seu alcance, e o Governo também vai fazer de tudo, para que nós não tenhamos essa dificuldade do aumento do IVA, que para nós seria a linha vermelha. Muito obrigado. Sr. Deputado, nós estamos a fazer, nós entendemos a sua abordagem, estamos a fazer todo um esforço, estamos a negociar com os nossos principais credores para conseguirmos moratórias, estamos em pleno processo negocial, e no quadro dessa abordagem que nós estaremos em condições de reajustar a nossa proposta em matéria de impostos. E os riscos são tão elevados que, se nós não formos responsáveis, durante a execução do orçamento, podemos correr riscos adicionais acrescidos e que podem ser muito mais gravosos do que qualquer medida que seja tomada hoje para evitarmos que isso venha a acontecer. O momento que vivemos não é um momento para populismos. É um momento para todos nós assumirmos a nossa responsabilidade com a nação. Este Governo nunca apresentou, antes da pandemia, propostas para aumentar impostos. Isso é contra a nossa política. A nossa política é impostos moderados, todos a pagar e cada um a pagar menos. O que está em causa hoje é uma necessidade. É uma necessidade pontual, conjuntural, para fazer face a um contexto específico, por todos reconhecido como sendo um contexto gravoso para a economia cabo-verdiana e para a sociedade cabo-verdiana, e para os cidadãos cabo-verdianos, e para as empresas cabo-verdianas. E nós não podemos negar isso. Podemos mitigar, podemos tentar reduzir o impacto, mas a crise está aí. Os impactos estão aí. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o senhor e o Governo têm que dar sinais à nação que reconhecem este momento excepcional. Têm que dar sinais à nação e sinais claros que há um Governo absolutamente gordo, que deve ser reduzido imediatamente. Tem a oportunidade, no quadro da substituição do Sr. Ministro do Mar, de fazer uma remodelação governamental e reduzir essa obesidade governativa. Estamos diante de uma administração central, direta e indireta, absolutamente desproporcional, considerando a situação que nós estamos a viver. Que propostas é que o senhor está a fazer para a reforma dessa administração pública e para poupar recursos do Estado? Portanto, aqui deve ser o Governo a mostrar que reconhece o momento excepcional que nós estamos a atravessar. Mas é nesse contexto, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que deparamos-nos com uma surpresa. Porque o que o sistema da maioria comunicou para fora foi que, se fosse feita a flexibilização das regras orçamentais, não haveria agravamento tributário. Não é apenas do IVA. Não haveria agravamento tributário. Estamos a falar do IVA, estamos a falar de impostos que incidem sobre o rendimento das pessoas singulares e coletivas, estamos a falar de direitos aduaneiros, do não agravamento dos direitos aduaneiros, e o senhor Vice-Primeiro-Ministro vem aqui dizer que uma coisa não implica a outra. Isso para nós é uma surpresa desagradável. Mas há uma questão também de procedimento, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Uma proposta de lei que reclama uma maioria especialmente agravada de 2/3 dos deputados
presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, exige que o Governo tivesse uma outra atitude relativamente aos deputados da oposição. Que não trouxesse essa proposta em regime de urgência, que negociasse essa proposta com os sujeitos parlamentares da oposição, que consensualizasse as medidas de alteração e de aditamento e que não impusesse a ordem do dia, como foi hoje de manhã imposto a esta Casa Parlamentar. Esta postura não é de quem quer negociar, é de quem quer impor uma solução que discutiu consigo mesmo. O Governo discutiu essa solução consigo mesmo, não discutiu esta solução com os sujeitos parlamentares. Mas há também uma questão de forma, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. O senhor quer passar a ideia que é só através da revisão da Lei de Bases do Orçamento de Estado que se pode flexibilizar as regras orçamentais. Isso é tecnicamente errado. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o senhor sabe disso. Sabe perfeitamente que podemos flexibilizar as regras orçamentais por via da Lei de Meios do Orçamento de Estado para 2022, com o conforto que se pode ter de que as regras vigorariam por um ano económico e que teríamos tempo para aprofundar o debate acerca da adoção de medidas na Lei de Bases do Orçamento do Estado de flexibilização das regras orçamentais. O Governo tem dado sinais. Nós temos cortado muito ao nível do funcionamento do Estado. Podemos continuar a fazê-lo. Mas nós cortamos mais de 6 milhões de contos nos últimos 2 anos em matéria de orçamento do funcionamento ao nível do Governo. O Sr. Deputado fala de Governo e classifica a dimensão do Governo, não é? O senhor, quando tiver essa oportunidade, fará o Governo que se entender. Os governos estão vinculados a resultados. Não é diferença de mais ou menos um em termos de custo que impacta o orçamento. Isso é um discurso, em termos de percepção, pode passar, mas que não tem substância do ponto de vista orçamental. O que estamos a discutir aqui são medidas com impacto ao nível do orçamento. Agora, não concordo com o Vice-Primeiro-Ministro numa matéria. Em relação ao governo, talvez gordo não, obeso, ou governo com muitos elementos, aí não concordo. As pessoas sabem qual é a minha posição. Até porque nós não temos ainda resultado da governação. Não sabemos até se com um governo com este número, se vamos ter resultados melhores do que um governo com 14 ou 15 membros. Eu penso que nessa discussão não devemos meter muito, ou o governo não deve meter-se muito nisso. Porque não é fácil explicar à população essa situação. E eu não tenho dúvidas que dentro... É evidente que não se pode... Quer dizer, é difícil exigir do governo fazer uma remodelação tão profunda em menos de um ano. Não é fácil, não é? Compreendo isso, porque as pessoas ainda mal sentaram nas cadeiras a serem remodeladas, não é fácil. E depois, a remodelação não é também anunciada assim previamente. Mas eu não tenho dúvidas que, máximo dentro de um ano, não haverá outra hipótese senão reduzir o número de membros do governo. Muito obrigado. A questão da dimensão do governo. É vontade do governo, é decisão do governo ter um governo grande, ter um governo grosso, ter um governo alargado. Uns dizem gordo, outros dizem obeso, mas um governo tamanho portanto, da vossa competência. Mas sabemos que no quadro da pandemia temos necessidade de reduzir os gastos, de diminuir os gastos. Aí tínhamos claramente uma possibilidade de reduzir o governo e, em consequência, também reduzir os gastos e poupar mais de 400 mil contos de uma sentada e garantir recursos para fazer outras coisas. O governo não quer fazer isso porque o vice-primeiro-ministro diz que o governo
quem decide são eles. Portanto, não precisam da nossa opinião para decidir isso. Depois pedem-nos opinião para decidir outras coisas. Estamos num momento em que é necessário fazer poupança, fazer cortes. O governo não quer cortar no governo. E pede-nos sacrifício para as pessoas. E aqui, por último, vou dizer, nós estamos a pensar nos cabo-verdianos. Estamos a carregar com os impostos, estamos a carregar com os gastos, estamos a sacrificar as pessoas e nós temos que pensar que almofadas, que meios vamos dar aos cabo-verdianos para suportar essa pressão toda que está por cima dos cabo-verdianos. É esta a nossa preocupação, colaborar e pensar com Cabo Verde e com os cabo-verdianos, sobretudo. Muito obrigado. Senhores deputados, o momento é sério, hein? O momento é de dificuldade. Felizmente que é um momento transitório. É um momento de transição. Temos uma retoma económica que está à nossa vista, mas temos de fazer um esforço para que os custos atuais possam ser devidamente financiados e podermos criar as condições para que a retoma económica seja num quadro de estabilidade, num quadro de confiança e num quadro de previsibilidade. E nesse momento que estamos a viver hoje, de restrição, de dificuldades, não podemos estar a vender a todo o tempo facilidades aos nossos concidadãos. O momento é de dificuldades, o momento é de restrição, o momento é de privação. Só que é uma privação a prazo, num prazo limitado. É privar hoje para que possamos aumentar o potencial de crescimento da nossa economia amanhã, para que possamos ter uma vida melhor amanhã para todos. É o sentido de responsabilidade coletiva. Responsabilidade coletiva é importante, responsabilidade intergeracional é importante e sentido de coletivo também ao nível da classe política é uma questão muito importante para permitirmos gerir da melhor forma o contexto com o qual estamos confrontados, a escala nacional e a escala internacional. Muito obrigado. Queremos aqui deixar claro, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que, em termos de princípios, não somos contra a revisão da Lei de Bases do Orçamento do Estado, nomeadamente no que diga respeito ao saldo corrente primário e no que diga respeito à flexibilização das regras dos limites orçamentais. Não somos contra. Agora, queremos que haja tempo, queremos que haja negociação, queremos que haja consensualização destas medidas. Não havendo tempo, não havendo negociações, vamos passar tudo para a Lei de Meios do Orçamento de Estado para 2022, onde teremos abertura para negociar e para, eventualmente, acolher, em princípio, as propostas que estão aqui feitas, em princípio, sublinhamos. Pelo debate que está a fazer aqui, o PSV está disponível, está a favor à flexibilização. E aqui a única questão é ou colocamos balizas que têm a ver com circunstâncias ou colocamos balizas temporais. E o PSV vai pela baliza temporal. Mas, da minha parte, eu tenho alguma dificuldade em perceber que o PSV aceite que neste contexto se possa aderir à flexibilização, mas em outros contextos iguais não se possa aderir à flexibilização. Aqui, como é uma lei que tem maioria reforçada de 2/3, nós estaremos sempre dependentes do PSV. Se o PSV não nos permitir introduzir a flexibilização com base nas circunstâncias, penso que nós aceitaremos que o PSV nos coloque a flexibilização com limitação temporal. Para isso, basta que no âmbito do debate do Orçamento do Estado se faça a proposta de inclusão para 1 ano. E o Governo terá o direito de flexibilizar o orçamento durante 1 ano. O impacto do IVA. Esta é uma medida que só aparece porque foram sendo cortadas outras alternativas. Nós dissemos aqui, vários outros países do mundo, incluindo os Estados Unidos da América, levantaram os limites de endividamento para acomodar a contração económica, acomodar despesas excessivas, extraordinárias provocadas pela pandemia. E um aumento pontual do endividamento, e vamos apontar para 2022, será compensado com o crescimento futuro para permitir com que essa dívida venha ter um impacto até muito mais reduzido no crescimento económico. Portanto, é nesse sentido, endividar agora em percentagens que
sejam comportáveis, que possam ser recuperados com a retoma económica lá mais à frente. Por 3 vezes, o PCV chumbou esta iniciativa. E o que Cabo Verde não pode fazer, neste momento, é desequilibrar ainda mais o seu orçamento. Tem que dar sinais muito claros de que estamos também à procura da recuperação, mas ao mesmo tempo a preocuparmos com a sustentabilidade. Não é um crescimento de dívida interna de 3% para 5% que irá desequilibrar o orçamento de Estado e a capacidade de financiamento do Estado. Irá ajudar a acomodar essas despesas que não dependem e não dependem de Cabo Verde, iria criar condições para que não tenhamos que fazer o agravamento fiscal. Entre essas duas alternativas, o PCV fez uma escolha. Fez a escolha pelo agravamento fiscal. Mas nós, até fecharmos o orçamento na especialidade, iremos tentar ver se outras soluções estarão já consolidadas. Como eu disse, relativamente à discussão, relativamente ao nível da dívida, não temos ainda garantias seguras. Havendo garantias seguras, podemos, eventualmente, rever, mas o que temos aqui hoje, e neste momento garantido, é que há que fazer ajustamentos fiscais para podermos acomodar as despesas excepcionais e a situação de contração económica que o país está a sofrer. Tem uma questão que não tem que clarificar, Sr. Primeiro-Ministro. E o Flávio ali na intervenção inicial, e no mês você fica ciente disso. Mas sonho-se até agrava carga fiscal para modo de PCV que colabora para aumentar o teto da dívida pública. O problema está resolvido. PCV, no âmbito do orçamento, também colabora para aumentar a dívida pública. Então, eu estou garantindo, mas que tem agravamento fiscal. Se que tem, nós não colabora para aumento de teto de dívida, com essa garantia, que tem aumento, que tem agravamento fiscal. Não há agravamento fiscal, o PCV vai votar o aumento do teto da dívida. Ele não está conversado e que tem mais e nenhum problema e dificuldade na marra e na justa orçamento. Esse é o compromisso do PCV. Não há agravamento fiscal, nós aumentamos e colaboramos para aumentar o teto da dívida. Mas mais, e nós não tínhamos falado desde o início, mas não colaborava no aumento de teto da dívida, negociando no âmbito do orçamento do Estado. E no âmbito do orçamento do Estado. E aí, na especialidade de lei de meios, não tem oportunidade de aumentar o teto da dívida. E nós insistimos que tem que ser aumento da lei e alteração definitiva da lei. Ele não tem que explicar ao cabo-verdiano o que está em jogo. Se não altera a lei, modo o governo se te propor, o governo fica com mãos livres para aumentar sempre e quando quiser, sacrificando pessoas, sacrificando famílias. Se não aumentar no quadro de orçamento, o governo aumentar para esse ano de 2022 e fazer avaliação, no fim do ano não está toda bem discute. Se tem necessidade de tornar aumenta o teto da dívida, não aumenta. Se tem necessidade de aumentar o teto da dívida, nunca aumenta. Que ali que é a diferença entre nós e o governo. Mas o governo fica com autorização para aumentar quando quiser e como quiser e que lá para PCV que está de acordo. No aumentar no âmbito do orçamento do Estado, depois não está avaliando se tem necessidade, no fim, não te torna bem discute, não te torna bem hoje a necessidade de aumenta, como aumenta e quanto aumenta. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho as garantias, não agravamento fiscal, aumento do teto da dívida. Muito obrigado. Outra inversão da marcha, agora se considera, mas apresenta novamente disponibilidade que é que apresentava na 12 vezes, da 3 vezes, para alteração de limite de dívida. Como 3 vezes que foi feito, sem fundamentação, nunca te acredita na minha disponibilidade. Não. 3 vezes
3 vezes. Agora, é preciso depois, aqui no bem, na especialidade, de facto não é aquele que é em nosso comportamento, aquele que é as medidas. Quem que falha 1 vez, quem que falha 2 vezes, falha 3 vezes, está falha 4 vezes. Portanto, que tem elemento de confiança, é preciso de facto que, a hora que no bem na especialidade, nos vai apresentar proposta concreta para nos discutir em concreto aquilo que deve ser feito. É preciso clarificar. Clarifica outra coisa, que o governo está à procura solução carregando na população. Mais outro exagero. Mesmo que as medidas de agravamento de IVA estão com compensações definidas, bens essenciais, tipo arroz, milho, trigo, óleo, leite, gás butano, medicamentos, livros escolares, isento de pagamento de IVA. Na direitos de importação também, está a fazer parte de lista anexa, tem um conjunto de bens isentos, que os bens alimentares, produtos de primeira necessidade. Sobre rendimento de famílias mais pobres, na eletricidade, está compensado. Dá exemplo ali, uma taxa social de eletricidade está a fazer com que tenha uma redução de 9% relativamente àquilo que a pessoa está a pagar antes de que a atualização de árvore. Portanto, tem outras compensações. Conjunto de medidas de natureza social, transferências de rendimento para famílias mais pobres, famílias com menores capacidades e capacidade de rendimento de satisfazer as necessidades. Portanto, é que há tiradas deste tipo ali que nos também consegue a apresentação de alternativas. Que PSV, no momento em que no trabalho discute, primeiro tem que dar sinal na votação na generalidade. Tem que dar sinal. Sim, sim. Porque se vota contra na generalidade é que tem, é que essa vota orçamento. Forma clara. Sinal claro. Segundo, que apresenta em sede da Comissão Especializada 6 propostas em concreto. Terceiro, em função daquilo que é a avaliação que não também faz de propostas e de soluções alternativas, não toma a melhor decisão. Senhor Primeiro-Ministro, eu te lembro, Matinha, vez, a questão da incidência da incidência tributária sobre combustível, que precisava de maioria de 2/3, no resolver na âmbito de orçamento, e eu estava ali no Parlamento na altura, e MPD que vota favorável ao orçamento, nem na generalidade, nem na especialidade, e vota sobre aquela norma em específico, aquela norma de incidência tributária sobre preço de combustível, como tributar os combustíveis, até ainda está a vigorar. Até ainda é aquela norma que está a vigorar. É uma norma que exigia 2/3 no seu entendimento no Parlamento, no voto daquela norma, e aquela norma isoladamente no quadro da lei de orçamento. Depois, a MPD que vota nem favorável ao orçamento, e vota contra o orçamento na generalidade, e vota contra o orçamento na globalidade, e aquela norma fica a vigor na mesma. Portanto, tem precedente ali nesse caso parlamentar de voto nessa circunstância. Portanto, que eu bem pedindo para não votar no orçamento, que a lei pede demais. Agora, eu pedindo para aumentar o teto da dívida, nesse compromisso que eu assume, mas se que tem agravamento, mas se tem aumento de dívida, que tem agravamento fiscal, colaboramos com toda a abertura e com toda a boa vontade. Agora, mas quem que crê negócio, que pode bem ali no Parlamento, estou falando, que está confia na nós. Tem que ter um mínimo de base de confiança entre sujeitos políticos, entre atores políticos, para não poder negociar. Até porque o país precisa de nós tudo. Cabo Verde precisa de nós tudo. É claro que se o continua a insistir no agravamento fiscal, quem que estava a pagar é a família. E nós nunca queremos a família submetido a mais sacrifício para a nossa família, submetido a grandes sacrifícios com essa pandemia, com essa crise econômica, com essa crise social, com o aumento da pobreza.
e em nome dos interesses da família, não também colabora no aumento do teto da dívida para que tenha aumento de impostos. Muito obrigado. Não está gostava ali de falar, senhor primeiro-ministro, que fala produtos de primeira necessidade, que está subindo, senhor primeiro-ministro. Está subindo para mais custos associados. Não sei para mais que ponto está subindo. Para mais de fermento é tributado. Para mais combustível que está posto na carro para distribuir é tributado. Para mais de trabalho, tudo trabalho associado à produção de produtos de primeira necessidade, a distribuição, a venda é tributado. Então, óleo está subindo, farinha está subindo, arroz está subindo, tudo está subindo. Agora, cabe a ex-governo ali decide se está disposto a pôr famílias de baixa renda, famílias de classe média, a sufocar mais e a estrangular economicamente famílias pobres na Cabo Verde. Muito obrigado. O senhor primeiro-ministro ameaçou de manhã a bancada do PICV pode vir a ser o responsável do aumento do IVA. Mas o senhor primeiro-ministro recusa a comprometer mais uma vez aqui nesta casa parlamentar que, caso votássemos a favor, esse mesmo IVA não ia aumentar. Em que é que ficamos, senhor primeiro-ministro? O povo quer saber se vão ou não vão ter mais encargos. O povo quer saber se vão ou não vão sentir o peso do IVA. E ao contrário do que se disse aqui da manhã, quem está na corda bamba não é o PICV. Tampouco a bancada do MPD e muito menos ainda o CID e o governo. Quem está na corda bamba são as famílias cabo-verdianas, senhor primeiro-ministro. Quem está na corda bamba são as pessoas, essas mesmas pessoas que estão a pagar todos os meses os nossos salários. Por isso, disseram bem, o PICV não perdeu, não vai perder, nem pode perder nenhuma oportunidade para defender os interesses superiores, que são os interesses do povo. Obrigada. Qual é o governo que não gostaria de aumentar todos os itens orçamentais? Qual? Qual é o grupo parlamentar que não gostaria de ver o seu governo fazer um orçamento que agradasse a todos os nacionais, portanto, do seu país? Mas este governo e esta maioria têm que encarar a realidade, têm que encarar a situação com realismo. Uma coisa é o orçamento que nós gostaríamos de apresentar ao país e outra coisa é o orçamento que temos de apresentar ao país. E o orçamento que temos que apresentar a Cabo Verde é este orçamento. Não é possível apresentar outro porque estamos altamente condicionados com aquilo que aconteceu e vem acontecendo. No que te propôs, para não constituir um grupo parlamentar, um grupo paritário desde agora, para não trabalhar na redação para a solução de aumento de teto da dívida em concomitância com o não agravamento fiscal. Muito obrigado. Deputado Rui Cimeiro está para constituir um grupo parlamentar. Existe sempre uma pretensão de que o governo gosta e cria um grupo parlamentar, cria funinhos bancários com os bancários. Nós que lá, aquela que é frente, depois eu corrijo. Senhor deputado que esteve atento, senhor deputado Pirivírio, não está ali muito atento, hein? Senhores deputados, vamos escutar a intervenção do senhor deputado Melo Barbosa. Vamos evitar os diálogos paralelos. Não sei a minha intervenção tem que sempre PSV, mas tem algum seriedade para nos ouvir. PSV tem pretensão hegemônica na Cabo Verde de juntar tudo, para ser apenas uma única força. É sempre assim. Mas relativamente ao grupo parlamentar, não crê em diversidade, não crê em democracia no país, tá bom? Já passa tempo de partido único. Agora, neste debate, neste momento, o presidente do PSV, o deputado, Rui Cimeiro, também com trunfo, também apresenta como disponibilidade para votar favoravelmente à liberação de limite de dívida interna. Sá Silva Santo Tomé, ver para crer. Mas, senhor ministro, tem uma coisa que está claro nesse ensino.
MPD e o governo estão na jogada. Porque cabo-verdianos se te acompanham os debates sem ler. Cabo-verdianos se te falam assim, bom, a situação está difícil. Se aprovado esse orçamento ali, que é aumentado o IVA de 15% para 17%, aumentado imposto sobre o gasóleo em 10%, se aumentado importação 5% para mais de 2.000 produtos, então é um Deus nos acura para nós. Nunca te pode. Então não crê para o Parlamento dar uma resposta. E nesse debate ele se ler. PSV já falou, nós não está disponível para discutir com o MPD, para dar solução ali, para nunca agrava a vida, situação de vida de cabo-verdianos. MPD já fica na namúria, gosta ali. Agora fica no monte da volta. PSV quer de confiança. No passado foi assim. PSV tem que votar assim um orçamento. Não, senhor ministro, o governo tem que ser claro. O governo crê sobrecarrega cabo-verdianos com mais imposto. O governo quer aumenta IVA de 15% para 17%. O governo quer aumenta gasóleo em 10%. Depois aumenta em 37% o custo de energia na Cabo Verde. Se o governo quer isso, a resposta é clara, gente. Então nos junta, nos arranja uma solução. É a solução para 2022, no quadro da lei de meios que nos propõe para acontecer. E o governo tem que ser claro, que a Cabo-Verdianos já entende. Mas uma coisa é ele ter lei de bases que nós queria fazer. Outra coisa bem diferente é a solução concreta para esse problema. Por isso mesmo que PSV está à vontade, Cabo-Verdianos se acompanha, mas de facto nós queremos mais imposto para nós suporta peso desse governo gordo que te custa todo o erário público cabo-verdiano. Todo o crescimento é consumido para nós próprios, com o nosso governo que nós temos em Sicília. É aquilo que é verdade para Cabo-Verdiano sai. Obrigado. Cabo-Verdiano da MPD, 38 deputados. Nunca está na mão de PSV. Nunca te depende de PSV. Não tem votos suficientes. Não tem votos suficientes para trabalhar para Cabo Verde, para cabo-verdianos. E, Sr. Primeiro-Ministro, nós podemos se sentir que nesse grupo parlamentar ali, nós sabemos votar orçamento, temos garantia a nós deputados responsáveis e comprometidos com os desígnios da nação cabo-verdiana. A diferença é que, nesse grupo parlamentar ali, que te reina unicidade de pensamento, que ela nunca crê, não te recusa. Tem ali pensamentos plural. Mas é dentro desse pensamento plural que não te trabalha para não engendrar soluções para Cabo Verde. Agora, tendo em conta os custos da pandemia, penso que estamos de acordo. Cabo-verdianos com rendimentos mais elevados. Tabaco, o álcool, os bens de consumo. E todos nós temos o dever de solidariedade para com a nação cabo-verdiana. O dever de solidariedade para com o momento atual e o dever de solidariedade intergeracional. E isso não pode ser tudo chutado para a dívida. Tem de ser assumido também por cada um de nós, mas por aqueles que têm condições de contribuir. Aqueles que não têm condições de contribuir têm de ser protegidos e vão ser protegidos e faz parte da nossa proposta. Tentar vender o contrário é vender uma solução que não é solução, é chutar o problema com a barriga, é não respeitar o equilíbrio intergeracional, é vender ilusões às pessoas. Temos um custo e, senhores deputados e senhoras deputadas, a dívida em toda a parte do mundo é o imposto futuro. A dívida pública é o imposto futuro. Quando se vai para a dívida, não se esconde o problema. Passamos o problema para o tempo. Portanto, há uma parte do custo que tem de ser assumido hoje, é uma parte do custo que tem de ser assumido amanhã e depois de amanhã é o que estamos a fazer. Nós preocupa-nos imensamente possibilidades do aumento do IVA. É claro que o governo vai arrecadar, com o aumento dos 2%, 2.384.000 contos, sensivelmente. Nós acreditamos que esse dinheiro deixa muita falta à governação do país. Mas quando se diz que não há aumento do IVA para os produtos da primeira necessidade, os produtos básicos, nunca houve. Nunca houve. E quando se admite a hipótese de aumentar o custo do gasóleo, nós estamos a dizer que vamos transferir este custo para o produto final.
Porque o navio que vai fazer o transporte entre São Vicente e Praia vai aumentar o custo de frete. E esse custo de frete vai refletir no produto final. De maneira que, encarecidamente, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, peço-lhe a si e ao Governo para repensarem. Porque o valor, volto a frisar, de 2.384.000 contos é necessário, mas vamos aumentar esse valor em termos de dívida pública. Precisamos de 30 milhões de contos. Vamos para 33, ou para 32,3 milhões de contos. Vamos defender os interesses das famílias cabo-verdianas. Porque, Sr. Ministro, aumentar o IVA vai poder criar problemas às empresas, principalmente aquelas que vivem do negócio. Vão vender menos. E ao vender menos, corre-se o risco de fechar estas mesmas empresas. Porque não vendendo, a única coisa que vai restar é mandar o trabalhador para casa. A empresa fecha o seu negócio. E isso cria problemas a mais ainda o Governo. Vai criar problemas assim, Sr. Ministro das Finanças. Portanto, eu peço-lhe encarecidamente para analisarmos com toda a tranquilidade, vermos o que é que se pode fazer para evitarmos o aumento do IVA. Muito obrigado. Sr. Deputado, o dossiê fala da energia e do direito de importação em relação ao gasóleo. Nós estamos abertos para discutir esse tema, já disse, em série de comissão especializada. Mas em relação à energia, ao full 380 e 180, não se aplica o aumento do direito de importação. Mas tudo aquilo que tem a ver com impacto em relação àquilo que são bens essenciais, nós queremos criar uma cláusula de salvaguarda. O que nós queremos, e pensamos que faz todo sentido hoje, é que os cabo-verdianos com maiores níveis de rendimento, que podem dar um contributo para ajudar a financiar os custos da pandemia, devem ser solidários. Tributação do tabaco, tributação do álcool, tributação de bens de consumo, tributação de bens não essenciais, entre outros, devem ser utilizados como instrumentos para garantirmos aqui a solidariedade com a nação, mas, sobretudo, a solidariedade intergeracional. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, não quero conta quando formaram aquele governo ali, de acrescentar mais 8 membros e que não tem hoje um governo gordo, um governo que está gasta mais de 0,4 milhões de contos por ano e num mandato de 5 anos está traduz num gasto adicional de 2 milhões de contos. Esse governo pisado é um governo que, no contexto de crise, no contexto de pandemia, demonstra claramente uma incoerência discursiva de senhor vice-primeiro-ministro num contexto que não tem famílias sufocadas, famílias com poder de compra tediche cada dia e famílias jovens no desemprego. Não age em consequência, cima não está pedindo país para estar em consequência. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor ontem dramatizou no seu discurso de introdução a este debate, dizendo que, porque o grupo parlamentar do PSV teria inviabilizado as medidas de flexibilização dos limites orçamentais, não teria outra alternativa que não fosse aumentar os impostos. Mas foi imediatamente respondido pelo ilustre colega Rui Semedo, que lhe garantiu que, no quadro deste orçamento, nós estamos absolutamente disponíveis para negociar e flexibilizar esses limites orçamentais, considerando os impactos negativos da pandemia sobre as receitas correntes, considerando os impactos negativos dessa pandemia sobre a despesa, o aumento da despesa, estamos disponíveis, como já dissemos, para permitir que o déficit do orçamento do Estado, financiado com recursos internos, possa ultrapassar os limites dos 3% e chegar a 5%, 6%. Estamos disponíveis para negociar que o saldo corrente primário possa ser negativo, excepcionalmente, até 5% do produto interno bruto. Mas o senhor não respondeu
diante dessa nossa disponibilidade, se com a adoção dessas medidas extraordinárias, flexibilizando os limites orçamentais, irá travar o aumento de impostos que pretende fazer no quadro dessa proposta de Orçamento de Estado, nomeadamente que não irá permitir o aumento do IVA dos 15% para os 17%. Esclareça isso, Sr. Primeiro-Ministro. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a outra face da moeda das negociações? O senhor está ou não disponível para remodelar o seu gordo governo e reduzir as despesas do Estado em centenas de milhares de contos? Sr. Primeiro-Ministro, o senhor está ou não disponível para fazer a reforma do Estado? Para reestruturar as estruturas do Estado? Reduzir as despesas de funcionamento do Estado? Para apostar na descentralização de atribuições para as autarquias locais? Para apostar na desconcentração de poderes e de competências para as ilhas, para as regiões e para os concelhos? O senhor está ou não disponível, Sr. Primeiro-Ministro, para fazer a reforma da administração pública, central, direta e indireta, poupando ao erário público centenas de milhares de contos? Sr. Primeiro-Ministro, o senhor não pode continuar a alimentar este tabu por via do silêncio diante de questões que já foram colocadas e que estão a ser reiteradas. Pedimos, portanto, que diga a este Parlamento e à nação que medidas concretas o senhor irá tomar no sentido de reduzir as despesas de funcionamento do Estado e da administração pública, direta e indireta. Muito obrigado, senhor. ITA exige quase que um novo orçamento de autoria de PICV. Mas ele tem que falar PICV que quem que ganha eleições em 2021 foi a MPD. Quem tem maioria é a MPD. Quem tem responsabilidade de apresentar orçamento é a MPD. Esta é a maioria. Nós é minoria. Foi assim que o povo de Cabo Verde determina. Ali nessa casa parlamentar se representado a vontade do povo cabo-verdiano que acabou de ser invertido para a vontade do PICV. Sr. Deputado, porque te agrada a nós gostava que fosse diferente, mas a verdade é que a decisão soberana dos cabo-verdianos foi o que não tem ali hoje. Agora, não só gostava que o governo pronunciava sobre a proposta, portanto, de PICV de criação de comissão paritária, que é para não discutir questão, portanto, de aumento de limite de endividamento. Comissão paritária, para não começar a discutir esse negócio ali, em que não está viabiliza, não está procura entendimento relativamente ao aumento de limite de endividamento, não está elimina a carga fiscal para que subcarrega, portanto, e cabo-verdianos. Obrigado. Depois do debate na generalidade, da aprovação e votação na generalidade, o Orçamento de Estado baixa para a especialidade. É na especialidade que os atores parlamentares, mais o Governo, com toda a tranquilidade, com base na análise e apreciação sustentada das propostas, com base na análise das implicações das propostas, para não tomar as melhores decisões. É lá que não quer PSV sentado, não quer o CID sentado, não quer o Governo sentado, para não procurar as melhores soluções. É assim que o sistema funciona. Que tem comissão paritária em sede do Orçamento do Estado. Nunca houve, é que eu gosto que nós estamos inventando. Senhor Primeiro-Ministro Flano, mas agravamento fiscal se está a acontecer para modo PICV que permite aumento de tempo de teto de dívida. A nós já não falamos, não está disponível para que tenha agravamento fiscal para não aumenta teto de dívida, que lá é um compromisso firme. Senhor Primeiro-Ministro, é claro que questão de forma está de obediência na comissão especializada, mas a questão da declaração de princípio deve ser feito ali. A nós já não fala, mas não está disponível para negócio. A nós também devia falar ali, sim senhor, não está disponível para negociar essa questão. É claro que não respondendo que manhã que acredita na nós. Nunca pode obrigar a acredita na nós, que lá é nós que sabe. Mas minta acredita e continua a acreditar na negociação. Negociação é possível
ele não está disponível para fazer aquela negociação. Portanto, ele assume um compromisso, mas é para PSV que é culpado, e nós não falamos, mas não está nossa culpa, mas não está aprova aumento de teto de dívida, e não está culpa de não que aumenta a carga fiscal para cabo-verdianos, que também está sofrendo. É claro que a hora que aumenta a carga fiscal, não se carrega na família, não se carrega na empresa, não se carrega nas pessoas. E que ali, não obstante o governo pertence a uma maioria, e o povo dá uma maioria claro, e dá também uma oposição clara. Mas o povo, a hora que dá uma oposição clara, e tem uma responsabilidade que dá a maioria a governa e dá a oposição de controla, de fiscaliza. E quando dá, e também esse poder de controla e fiscaliza, essa está falando claramente que nós seta tudo coisa, nós defendendo o nosso direito, nós protegendo nossas condições de família, para modo que lá que está equilibra poder, que lá que está equilibra a democracia, que lá que está dá qualidade à nossa democracia, que lá que está defendendo o nosso direito, que lá é a alma de Estado de Direito Democrático. A dívida pública é uma bomba atómica. No caso de Cabo Verde, hoje, nós pagamos só o serviço da dívida, qualquer coisa como 24 milhões de contos, ou seja, 60% da receita fiscal em Cabo Verde é alocada apenas para fazer face ao serviço da dívida pública. Isto é simplesmente uma bomba atómica e não é sustentável.